Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Gente, como eu tinha combinado com vocês, hoje a gente vai ver sobre transtornos psíquicos, onde a gente vai poder diferenciar uma psicose e neurose, tá bom? Então vamos lá. O que são transtornos psíquicos, gente? As psicoses são conhecidas como doença da cabeça e as neuroses como doenças de nervos, tá? Como a gente entende, pessoas leigas, até hoje na rua, fulaninho ele sofre de doença de nervo. Então, assim, é uma linguagem bem popular que a gente considera, né? Que as pessoas elas falam. E psicoses são conhecidas como doenças da cabeça. E vocês vão poder entender um pouco mais sobre elas à frente, tá bom? E aí, o que é algo psicótico, gente? Algo psicótico, digamos que é algo que foge do real, ele foge da realidade. É como se eu estivesse falando com vocês aí e ao mesmo tempo eu estou vendo um leão aqui do meu lado, e dizendo, gente, aqui do meu lado tem um leão, vocês estão vendo? E vocês, claro, obviamente que não vai estar vendo, mas eu vou dizer, não, tem um leão aqui, ele está tentando me morder. Então isso é algo psicótico, é algo que foge da realidade, tá certo? É uma fuga do real. E essa psicose, um indivíduo psicótico, ele é bem típico da esquizofrenia. A esquizofrenia é tudo aquilo que leva à fuga da realidade. É um surto agudo, tá bom? Ele leva ao delírio e alucinações. A gente vai ver mais à frente que a esquizofrenia, gente, ela pode ser tanto auditiva, olfativa, através do tato também. Então, assim, é algo bem extremamente grave, certo? Na esquizofrenia. Quanto aos neuróticos, é algo que realmente ele está dentro dos padrões reais. Fulaninho perdeu o marido, perdeu a mãe, entrou em extremo caso depressivo, tá? Entrou em depressão, entrou em ansiedade, uma crise aguda, e está dentro da realidade, tá bom? Então, a diferença entre uma psicose e a neurose é que a psicose é algo que foge da realidade, ela foge dos padrões que realmente existem. E o neurótico, uma neurose, é algo que está relacionado com o real, com a realidade, tá bom? E aí, gente, na psicose, como eu falei para vocês, que é tudo aquilo que foge da realidade, pode ocorrer a zoopsia, que é a visão de animais, como eu dei um exemplo do leão para vocês no slide anterior. Exemplo, o paciente ele virando imagem no próprio corpo, tá purus, e aí ele se corta, tentando tirar esses animais, tá bom? E temos também o delírio. O delírio é aquela abstinência alcoólica mais alucinações. Geralmente é aqueles pacientes que ainda fazem uso de álcool, tá? Aí ele tenta arrancar a pele para tirar o objeto e não tem outra, gente. O tratamento vai ser feito com antipsicóticos, tá bom? E induzido por álcool não são sintomas psicóticos, tá certo? É importante lembrar. Se alguém ele está com álcool, né, com grande teor alcoólico no organismo e ele passa a ver, ter visões, então a gente vai atribuir isso ao álcool, tá bom? Então, se uma pessoa chega bêbada pra gente, eu não posso dizer que ele é esquizofrênico porque ele está sob o efeito do álcool, certo? Então, é um delírio alcoólico. Agora, se ele está na abstinência, que é pelo afastamento do álcool, aí sim ele pode desenvolver a psicose, certo? Alucinações pela falta do álcool no organismo. E aí os sintomas psicóticos, ele pode ser positivo, com alucinações, que vai estar ligado ao lobo temporal. O lobo temporal é a parte lateral da nossa cabeça, do nosso cérebro, tá bom? Que altera a percepção. O indivíduo ele vê, tá certo? São alucinações. E delírio, que altera o pensamento e não vai conduzir com a realidade, tá certo? E os sintomas extremamente negativos são deficitários, que vai estar ligado ao córtex frontal e os ventrículos, falando em relação ao cérebro, tá, gente? E isso vai levar o paciente ao embotamento afetivo, que é aquela apatia, aquela vontade de não falar com as pessoas, o isolamento social, que é o medo que as pessoas o matem. Então vocês vão ver que um indivíduo que tem a psicose, gente, ele tem mania de perseguição. É comum muito na esquizofrenia ele dizer que está sendo perseguido o tempo todo
Pode levar a anedônia, que é a diminuição da vontade, ele não tem mais vontade de lidar socialmente, ele não tem vontade mais de contactuar com as pessoas. A fala dele torna-se empobrecida, leva à perca da aprendizagem e por isso é necessário aposentar, né? Entrar na aposentadoria por invalidez porque se tornam indivíduos incapazes, né, de desenvolver atividades comuns do cotidiano. Outros sinais e sintomas que a gente encontra são alucinações auditivas, visuais e olfativas. Tudo isso, gente, são sintomas psicóticos que também a gente encontra na esquizofrenia, tá certo? O paciente, ele encontra-se agitado, confuso e pode levar à agressividade. A insônia também vai ser um fator presente na vida desse paciente, o desleixo com a aparência e a sensação de ambiente estranho, tá? Dentre outros sintomas que esse paciente poderá desenvolver. E aí, gente, as causas da psicose, as causas que levam a essa fuga da realidade nesses pacientes são a esquizofrenia, como eu falei para vocês. Temos também um distúrbio afetivo bipolar, que vai ser outra aula isolada que eu vou dar, tá certo? Reações a alguns medicamentos, como anfetaminas, que são drogas, cortisona, trauma crânioencefálico, traumatismo, álcool e drogas, pacientes vítimas do Alzheimer, portadores, tá certo? Doenças neurológicas como AVC, tumores e dentre outras. Então, essas causas que eu falei para vocês são causas que levam à fuga da real, tá? São causas que podem induzir a psicose do paciente. O tratamento sempre vai precisar de uma avaliação psiquiátrica, psicológica e os exames são utilizados para diagnosticar a causa da psicose, certo? Porque não adianta eu ver que aquela pessoa ela tá, ai meu Deus, eu tô vendo coisa, certo? Tem um bicho, tem um monstro me perseguindo, sai todo mundo correndo. E é necessário saber se é um paciente com abstinência do álcool, se é um paciente que acabou de bater com a cabeça, sofreu um TCE, se é um paciente que ele já é esquizofrênico comprovado. Então, tem que haver toda uma investigação. Se é um paciente que fez uso de drogas, anfetaminas, tá? Então, existe todo um contexto que pode levar à fuga da realidade e induzir a psicose. O tratamento, gente, é feito teste de laboratório, exames cerebrais. Podem não ser necessários, mas às vezes podem ajudar a identificar o diagnóstico. Aí a gente tem os exames de sangue para níveis de hormônio, eletrólitos anormais, teste para drogas, como eu falei para vocês, e ressonância magnética cerebral para saber se ele sofreu algum tipo de TCE, tá? Ou algo do tipo relacionado. Quais são as expectativas, gente? A recuperação do indivíduo depende da causa da psicose. Se a causa pode ser corrigida, o resultado geralmente é bom e o tratamento com antipsicóticos tende a ser breve. Algumas doenças crônicas, como esquizofrenia, podem exigir tratamentos por toda a vida, como medicamentos antipsicóticos, para controlar os sintomas. Então, essas expectativas, gente, é algo que a gente só vai poder acompanhar com o tempo. É um paciente que ele apresentou esquizofrenia, ele apresentou agressividade, então ele vai ter que ficar isolado, ele vai ter que entrar em tratamento. E a psicologia, junto com a psiquiatria, com o tempo é que vai poder especificar se vai ser um paciente que vai ser por um tratamento contínuo de medicações, se vai ser um paciente que pode ficar somente numa clínica psicológica, sem o uso de medicação. Então, a expectativa ela só vai ser vista com o tempo, tá bom? Quais são as complicações? A psicose ela pode impedir que as pessoas funcionem normalmente e cuidem de si mesmas, né? E a doença ela não é tratada, as pessoas podem às vezes até se machucar e machucar os outros. Então, assim, querendo ou não, gente, é um paciente que ele pode tanto se machucar quanto também machucar parentes, se machucar a si próprio, tá? Então, é necessário fazer a intervenção desse paciente. A prevenção vai depender da causa, tá? Como eu falei para vocês, por exemplo, evitar o abuso de álcool, evita a psicose induzida por álcool, certo? Se é um TCE, então tudo isso vai ser necessário. Se é um paciente que faz uso de algum tipo de medicação,
tá bom? Então, a prevenção ele vai depender do tipo de doença que está acometendo a psicose desse paciente. E aí, gente, a gente entra falando um pouco da esquizofrenia. A gente viu que a esquizofrenia é uma das doenças que leva à psicose, que é a fuga do real, tá? Cerca de 1% da população americana desenvolveu a esquizofrenia. Quando a gente vem para a população brasileira, cerca de 15% da população é portadora. Quanto ao sexo e a raça, ela independe. Nos homens, geralmente, a gente vai encontrar o desenvolvimento da esquizofrenia entre 20 a 30 anos e mulheres de 30 a 40 anos. Porém, a média é de 20 a 45 anos no geral. É mais encontrada em áreas urbanas, pessoas de baixa renda, solteiras ou separadas por causa da doença, né? Porque quando a gente encontra essas pessoas, geralmente elas são solteiras, pois muitas vezes elas não conseguem desenvolver uma convivência com uma pessoa. 10% infelizmente vêm a cometer o suicídio e 50% abusam de drogas. Esquizofrenia, gente, não deixa de ser um transtorno mental complexo. E isso vai dificultar várias etapas, né? Como fazer distinção entre experiências reais e imaginárias. Eles não sabem o que é real, eles não sabem o que é quem está imaginando. Depois eu vou orientar um filme para vocês assistirem. Pensar de forma lógica também. Ter respostas emocionais normais é impossível. E comportar-se normalmente em situações sociais. Então é bem complicado. Uma das causas da esquizofrenia, a gente não sabe ao certo a sua causa. No entanto, a gente sabe que pode ter fatores genéticos envolvidos, mas o que leva realmente não se sabe, tá? Porém, se tem casos na família, se mãe ou pai desenvolveu, então essa pessoa ela pode ter uma probabilidade de ter. E aí, gente, a gente tem sinais e sintomas, né? Os sintomas psicóticos nesse paciente vai ser delírios, alucinações, incoerência, comportamento catatônico ou aquele hiperativo e apatia. Ele é uma pessoa que não vai ter empatia pelas pessoas. Os sintomas geralmente, né, vai se desenvolver lentamente durante meses ou anos. Às vezes pode ocorrer vários sintomas e outras vezes pode ocorrer somente alguns. As pessoas com qualquer tipo de esquizofrenia podem ter dificuldade de manter suas amizades e trabalhar, tá? Porque são pessoas ansiosas, depressivas, tá bom? E isso acaba atrapalhando a vida social dessa pessoa, como a gente viu. Então, gente, ele fica com sensação de tensão, irritabilidade. É um paciente que ele tem dificuldade para dormir, é necessário a gente entrar com medicações junto com o psiquiatra. Dificuldade de se concentrar, nenhuma emoção. Você pode fazer o que for para tentar arrancar um sorriso. É muito difícil você ter um sorriso dessa pessoa, aquele olhar perdido. Crenças ou pensamentos falsos que não têm base na realidade, certo? Eles achar que está num conto da Cinderela e você ter que entrar muitas vezes na onda dele para não desapontá-lo. Eles acabam ouvindo e vendo aquilo que não existe. Dificuldade de prestar atenção. Existem pensamentos que pulam, tá? Pensamento desordenado e comportamentos totalmente bizarros. As causas possíveis, gente, pode ser ou de cunho genético, como eu falei para vocês, bioquímicos ou anatômicos. Como é isso? Genético, como eu falei para vocês, se tem casos na família, né, de 1 a 15%, ele pode desenvolver. Gêmeos idênticos, alto risco e filhos de pais esquizofrênicos. Eles podem ter 50% aí de chance. Temos também a teoria dos múltiplos genes, que é a herança ligada aos genes masculinos. Infecção pré-natais, complicações perinatais e o estresse. E desordem no genoma humano, que são anomalias cerebrais. Quando eu falo bioquímico, eu posso trazer como anormalidade nos neurotransmissores, tá? Na decomposição da dopamina, que é o mediador do humor, tá certo? E quando a gente vai para o cérebro, bioquimicamente falando, se falta dopamina, esse paciente ele pode desenvolver a esquizofrenia, porque ele não vai ter o humor formado, tá? Então a dopamina D1 absorvida na fenda sináptica piora a alucinação. Quanto à teoria estrutural,
alterações na distribuição em números de células cerebrais, como neuroimagens, ventrículos dilatados, redução cerebral e atividade metabólica. Isso aí ele é visto na tomografia. Se o paciente ele tem uma anatomicamente falando, uma alteração a nível cerebral, de ventrículo, então esse paciente ele poderá desenvolver a esquizofrenia, né? Pode ser uma das causas, que é pela má formação cerebral, tá bom? E aí a gente entra como uma das teorias estruturais. Outras causas, gente, que pode levar a gripes maternas, trauma de parto, epilepsia, o AVC, tumor cerebral, lúpus eritematoso sistêmico e o Parkinson. Todas essas doenças podem estar ligadas diretamente ao agravo cerebral de um paciente e ele poder vir a desenvolver. Tá? Então, são causas que a gente associa o desenvolvimento da esquizofrenia, tá certo? E aí, na avaliação, temos que ver o histórico abrangente, fazer o exame mental é importante, o exame físico, o laboratorial e obter informações de famílias, amigos, professores. Quando a gente trabalha em clínica psiquiátrica, o acolhimento desse paciente junto aos familiares é super importante. É importante o enfermeiro coletar dados familiares, escutar a família, certo? E escutar o próprio paciente. As alterações na fala, gente. Associações por assonâncias, por exemplo, tá com dor, puxa a música como resposta, certo? E aí você tá com dor e aí ele canta uma música. Ecolalia, que é aquele que repete o que o outro fala, você pergunta, me diga o seu nome, ele faz, me diga seu nome, e aí ele acaba, né, repetindo. Dissociação do pensamento e fuga de ideias, ele pensa tanto que não fala, é aquele pensamento acelerado, tipo, eu vou falar, peraí, e, e não sai. Certo? Então, isso é dissociação do pensamento. Tem uns que faz salada de palavra, não sabe o que fala, mudou, flor, cor, vida. E neologismo, que um exemplo quer dizer que está com sede e diz é verde. Eu digo que está doendo e digo maravilha, certo? Então, ele tem um neologismo, ele não consegue falar, acertar aquilo que ele quer falar. No pensamento, excessivamente concreto, delírio, alucinações com bloqueio de pensamento na fala e o pensamento mágico, né? Ele fala e para depois, fala outra coisa, é aquela coisa, ele não segue um roteiro de fala. E aí, gente, os subtipos de esquizofrenia, eu tenho a esquizofrenia paranoia, catatônica, desorganizada ou hebefrênica, indiferenciada e residual. Na paranoide, eu tenho delírios, como eu falei, alucinações auditivas, distúrbio do afeto, o próprio nome diz, paranoia. Perda da vontade e do autocuidado, falsa crença, tá? Então, é justamente isso que leva ao tipo de esquizofrenia paranoide. O próprio nome diz, paranoia. Na esquizofrenia desorganizada ou hebefrênica, ele tem dificuldade para raciocinar e expressar suas ideias. É aquele comportamento infantil, ele não sai dos 12 anos. É o famoso retardado, certo? Ele tem 35 anos com a mente de 12 anos. Então, é a esquizofrenia hebefrênica, tá? É um retardado. A esquizofrenia catatônica é aquela hipercinese, ele corre de um lado para o outro, corre de um lado para outro. Obediência automática, você manda, ele faz. Vai lá, pega ali o cocô e come, ele faz. Negativismo, flexibilidade séria, é o pior que tem, gente. O negativismo, que é a flexibilidade séria, ele lembra o boneco de cera, é o pior que tem. Ele não se mexe. Se você fizer o resultado de coma, da escala de coma de Glasgow, esse paciente ele dá como se fosse em coma. Porque ele não se mexe, gente, ele fica totalmente imóvel. Isso está dentro da flexibilidade séria, dentro da esquizofrenia catatônica. Falta de atividade, postura e músculo podem estar rígidos, caretas e outras expressões faciais estranhas e não responder muito a outras pessoas. Temos a esquizofrenia indiferenciada, que os sintomas de esquizofrenia não diferenciada podem incluir sintomas de mais de um tipo de esquizofrenia, ou seja, eu tenho paranoide, eu tenho hebefrênica, eu tenho várias ao mesmo tempo, e tenho a residual,
onde as pessoas com esquizofrenia residual apresentam alguns sintomas, mas não tanto quanto as pessoas que estão em um episódio completo de esquizofrenia, certo? Os cuidados da enfermagem, gente, é promover segurança do paciente quando a gente tiver em atendimento, estimular o autocuidado, registrar as falas, farmacoterapia conforme prescrição e até mesmo sedações em caso de agressão. Acolhimento, como eu falei, tá certo? Acolhimento familiar é muito importante a gente escutar a família, os relatos familiares, tá certo? E conduzir a terapêutica medicamentosa desse paciente, ok, gente? Agora corre lá que eu vou deixar um exercício para vocês, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom, gente? Finalizamos assim mais uma aula, ok?